Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje é dia de falar sobre questões totalmente aplicáveis à sua realidade, né, à sua prática cotidiana no tocante à alimentação. Então, é mais um daqueles vídeos, né, que você termina dizendo, opa, já tenho coisas diferentes para fazer e para pensar. E eu falo diferentes porque é um estudo recente, né? E ele me surpreendeu. Eu confesso que esse estudo me surpreendeu. Eu mesmo vou repensar algumas coisas aqui. Quando a gente fala sobre alimentação, a ingestão de proteínas, ela deve ser o tema mais debatido pelos praticantes de atividade física. E o motivo é simples, né? As proteínas, elas fornecem os aminoácidos que serão usados para recuperar ou para construir os seus músculos. E a gente não pode esquecer que o principal componente orgânico de um músculo são as proteínas. É importante ressaltar orgânico, né? Porque a galera que já leu meu livro de hipertrofia, inclusive, tá chegando uma leva boa, né? Mas a Receita resolveu segurar livro, nem é taxado, eles seguram só para ver se cria confusão. Mas se você olhar e ele não estiver disponível, olha daqui a uns dias, daqui a uma semana que ele vai estar. Agora eu estou pedindo estoques grandes, né? Só que a Receita está fazendo o favor de segurar. Mas o que que tem? Tem uma parte desse livro que eu falo da parte de fisiologia, que eu explico que o músculo é composto aí de aproximadamente 75% de água e 20% de proteína. Então a água é o principal componente, mas o componente orgânico são as proteínas contráteis que vão fazer ele contrair, ele se movimentar, a parte que mais interessa com a gente, tá? Portanto, fornecer os componentes para que você construa o músculo, para que você recupere o músculo, é muito importante para você ter um tecido saudável, um tecido funcional. E aí, a questão de você comer proteína é porque ela é que vai fornecer os aminoácidos e muitos dos aminoácidos você não consegue sintetizar. São os que nós chamamos de aminoácidos essenciais, porque como seu corpo não constrói, é essencial que você obtenha de fontes externas. Então você tem que entregar os aminoácidos para o seu músculo se recuperar. Beleza, só que aí vem a questão. Se eu preciso de aminoácidos para recuperar e construir os meus músculos, quando eles são importantes? Entende? O exercício, né? Quando você faz exercício, tem alguma perda de aminoácido. Conforme você pode verificar pela oxidação dos aminoácidos ou mesmo pela queima. Alguns poderiam surgir, então, né? Sugerir, então, que seria importante você ter aminoácidos ali antes, né, do treino ou imediatamente depois do treino, para você evitar que os aminoácidos do seu músculo sejam destruídos. E, inclusive, por conta disso, você já deve ter visto os pré-treinos que têm aminoácidos. Né? Tem pós-treino, então não preciso nem falar, né? Pós-treino com aminoácido é o que mais tem. A ideia seria, eu vou dar esses aminoácidos, porque se o meu músculo está oxidando, está queimando aminoácido, né? Eu vou dar fontes externas para que o meu músculo queime esses aí. Né? Se você tem algum pré-treino, ou você conhece algum pré-treino que comenta o aminoácido, comenta aí sobre qual seria ele, né? E se você usa, se você não usa. Sem vergonha, sem problema. A gente não sabe se vai falar bem ou mal deles. Por outro lado, o que as pessoas também podem sugerir? Quando eu faço um exercício, né, esse processo de degradação, ele pode começar a ser mais evidente algumas horas ou até mesmo dias depois da sessão terminar. Então, o importante não seria eu ter o aminoácido presente ali logo depois do exercício ou até mesmo antes. Seria importante ele estar presente no dia seguinte ou até mesmo em todos os dias seguintes. Então, eu tenho duas abordagens, né? Eu tenho a abordagem de trazer o aminoácido para mais perto do treino, para evitar a oxidação, e eu tenho a abordagem de trazer o aminoácido para mais longe do treino, que é para fornecer o aminoácido para equilibrar o que está sendo destruído naquele processo de catabolismo acentuado, de processo inflamatório e por aí vai. E aí seria a questão. Qual dos momentos seria mais importante? E essa questão é a questão que a gente vai resolver hoje. Como sempre, eu vou citar estudos, tá? E o estudo fica disponível na descrição do vídeo. Mas eu também, se você quiser saber mais, né? Ah, Paulo, mas eu queria aprender mais coisas sobre nutrição. Eu vou deixar as dicas de estudos complementares. E aí, nesse aspecto, né, sobre onde você aprender sobre alimentação para hipertrofia, eu recomendo essa sessão do Nerdflix, é uma sessão inteira em que eu falo sobre alimentação para hipertrofia. O Nerdflix, né,
Ele é esse carinha aqui, ele é o maior streaming do mundo, é o que tem mais aulas, mais assinantes na área do fitness, e você paga R$ 34,90 por mês e você tem acesso a centenas de aulas. Não veja isso como um gasto, veja isso como um investimento. Por exemplo, eu acho legal esse depoimento, né? Paulo, depois de conhecer o seu trabalho, do Nerdflix, eu não consigo mais assistir a maioria dos vídeos sobre musculação e dieta, porque a pessoa vê o nível de outros profissionais. Aí tem muita baboseira por aí. Você é top. Não sou muito de elogiar ninguém, mas você está muito acima. Então, o que acontece? Quando você começa a estudar, até mesmo pelos meus vídeos do YouTube, você percebe que tem muita gente que não sabe o que está falando. E até por isso que eu deixo a sugestão de aula, né? Tipo assim, pô, estuda mais nessa aula para você aprender mais. O artigo está na descrição do vídeo, tá? E lembrando que o Nerdflix é para todos. Ele tem uma linguagem que é adequada para quem é leigo, para quem é estudante, para quem é profissional. Então ele serve para todos. O estudante, né, vai aprender o que a faculdade não ensina, o profissional tem educação continuada e o leigo não vai ser enganado com muita facilidade. Não sei se vocês repararam, né, mas no depoimento do colega tem uma estrelinha do lado do nome dele. É porque além de assinar o Nerdflix, ele também é membro do meu canal. Se isso não fizer falta para você, eu gostaria que você fosse membro para apoiar o meu trabalho. Você paga a partir de R$ 4,99 e aí você já apoia o meu trabalho, mas se você pagar a mensalidade prata, a partir de R$ 7,99 você começa a ter mais benefícios, prioridade na hora de eu responder suas dúvidas, acesso a conteúdos exclusivos e por aí vai, tá bom? Então, obrigado por me deixar fazer essa propaganda do meu trabalho. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, para o algoritmo do YouTube entender que o conhecimento científico está agradando as pessoas e também colocar para seguir o canal, porque aí você mostra o apoio ao meu trabalho e deixa as notificações ativadas para sempre ser informado dos vídeos que eu posto por aqui. Vamos responder a pergunta sobre proteína. Olha, gente, esse negócio, né, do YouTube valorizar é legal porque os comentários de vocês são massa, né? Eu tô explicando, tem vídeo meu que eu explico o artigo, eu explico metodologia, eu detalho as coisas, e eu vejo a galera curtindo, a galera elogiando, e isso me deixa muito feliz, que eu vejo que a turma tá querendo conhecimento, né? Não quer receita de bolo, nada disso. E a questão de hoje, ela vai ser respondida com um estudo que tem uma metodologia, assim, ele tem métodos muito, muito fodas, né? Porque o cara dá aminoácido marcado, com isótopos, e aí ele faz análise para ver quanto entrou, quanto saiu. Cara, um negócio absurdo, assim. Ele analisa traço na urina, traço. Cara, é a coisa mais louca que tem. E ele é feito por um grupo de pesquisadores do Canadá. O Canadá se destaca muito, né, como país, porque ele tem laboratórios muito fortes de análise de proteína, análise de metabolismo, né? Ele tem lá em Ontário, ele tem em Toronto, tem a turma do Tarnopolsky, a turma do Moore, a turma do Stuart Phillips. Então, assim, eles se destacam de verdade. É um país que tem uma produção científica de respeito, até se você considerar que ele não é muito populoso, né? Então, esse estudo, ele pegou 7 atletas de endurance, tá? E o experimento envolvia esses atletas de endurance terem o seu metabolismo avaliado em um dia que eles corressem 10 quilômetros, em um dia que eles corressem 20 quilômetros ou num dia normal, que seria um dia pós-treino. Um dia que seria 12 a 24 horas após o treino. Então entende, né? Por que eu faço isso? Porque eu tô querendo induzir uma atividade bem catabólica. Né, uma corrida de 10 km, poxa, vai oxidar aminoácido pra caramba. E tem a hipótese volume dependente. Se uma corrida de 10 km vai queimar aminoácido, meu irmão, uma corrida de 20 km vai queimar horrores. E aí eu comparo isso com um dia normal, né, que é a pessoa não treinou, eu vou responder mais ou menos aquilo que a gente estava se propondo. Tem uma queima de aminoácido grande no dia, isso é volume dependente, isso é maior ou menor do que no dia seguinte do treino. Legal. Para a coisa ficar bem certinha, né, eles deram uma ingestão de proteína, que a ingestão recomendada de proteína seria entre 1,2 a 1,6 para a pessoa praticante, né, mas seria acima entre 1,6 e 1,2 para a pessoa que quer hipertrofia. Sobre a dose ótima de hipertrofia, eu falo na questão desse vídeo aí, é legal vocês verem no Nerdflix, né, se quiserem saber mais quanta proteína ingerir. E aí, responde bem a questão que seria, assim, atividades volumosas. E ele colocou esse 0,93 gramas de proteína para não dar a quantidade de proteína que o organismo precisa e, consequentemente, ele vai ter que fazer um ajuste na sua oxidação, ela vai ter que sair de algum lugar. Então, vamos pensar, né, no que eu acreditava.
o que que eu acredito? Não, eu falei acreditava já era, já dei spoiler. Eu acreditava o seguinte: se você fez 20 km de corrida, meu irmão, você vai oxidar aminoácido pra caramba. Então é legal você ter uma boa quantidade de proteína ingerida nesse dia. Se você fez 10 km, um pouquinho menos. E se você está num dia normal, ok. Né? Seria o seu uso normal de proteína. Mas, cara, olha só isso. Né? Eu estou falando de oxidação, não estou falando de necessidade proteica, não. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso é um negócio bem chocante. Isso aqui seria a oxidação de um aminoácido essencial. Você está vendo REST, que é a situação de repouso. E você está vendo 10K ou 20K, que são os dias em que a pessoa correu 10 ou 20 km. E você não está vendo errado. A oxidação de aminoácidos, de um aminoácido essencial, no caso a fenilalanina, né, mas é o marcador da oxidação de aminoácidos, ela é maior no repouso do que no dia que você corre 10 ou 20 km. Eu confesso que isso me deixou bem assustado. Porque assim, cara, você correu 20 km, sei lá, o seu corpo vai passar esse tempo depois aí dando uma oxidada pesada no aminoácido. Mas, na real, o dia que a pessoa treinou, teve uma redução na oxidação de aminoácido. Provavelmente o exercício oxidou mais um pouco, mas depois do exercício o corpo deu uma economizada. Agora, eu vou mudar de lado para apresentar outra coisa que me chocou. Porque, bem assim, oxidação, mas aí a oxidação e a síntese e tal, mas eu quero mostrar o balanço de aminoácido. E aí é chocante, porque o balanço de aminoácido é mais positivo no dia que você correr 10 ou 20 km. Então, se você perceber o REST, ele está mais baixo, né? Cada linha dessa é uma pessoa. Cara, ele está mais baixo. Então, no final das contas, esse estudo mostrou que quando você se exercita, no dia do exercício, você tem uma economia de aminoácido e você fica com um balanço de aminoácido mais positivo. E quando você está no dia seguinte do treino, aí é que o bicho pega. Porque no dia seguinte do treino é quando você tem o balanço mais negativo. Velho, pega essa ideia, né? A turma ficou batendo cabeça lá para explicar. E assim, a hipótese plausível para mim, e aí quem já leu meu livro, né, principalmente já leu o livro de hipertrofia, que eu falo de recuperação, e principalmente, se você viu, eita ferro, quase que eu caí aqui, se você viu essas aulas do Nerdflix, que são sobre frequência e recuperação, você deve lembrar de um gráfico que eu mostro que, deixa eu rabiscar aqui de novo, porque de repente, para quem não assistiu essa aula, a coisa pode ficar mais clara. Existe um gráfico, né? Eu vou sobrepor os dois gráficos aqui, que seria depois de uma atividade que gera mais dano muscular, uma atividade mais extenuante. O gráfico seria mais ou menos assim. A canetinha vermelha é o quanto aumenta o meu catabolismo. Então ele daria uma aumentada assim. E a canetinha azul é o quanto aumenta o meu anabolismo. Seria mais ou menos um negócio assim. O anabolismo demora mais para aumentar. Então, realmente, parece que esse dia seguinte ao treino, isso daqui seria 24, 48 horas depois, né? No caso desse volume de treino específico, isso aqui, ó, só foi acontecer depois de 4 dias. Não estou dizendo que todo treino é assim, né? Mas aí, como eu falei, essa é a aula, você olha para ter detalhe de dose. Mas parece que essa fase aqui que é a problemática, que é quando você realmente vai ter que comer mais proteína. Então, olha só que coisa louca, né? Eu penso nessa questão fazendo todo sentido, por quê? Porque os responsáveis por esse catabolismo, por exemplo, migração de macrófagos que fazem fagocitose, ela não começa depois do treino. Ela pode ter o seu ápice aí depois de 12, 24 horas depois do treino. Então, realmente, esse parece ser o momento mais catabólico. E esse é o momento em que o aminoácido parece ser útil ele estar mais presente para você fazer o processo de recuperação. Então, o ideal parece, como esse estudo diz, é que a sua ingestão proteica não precisa ser aqui quando você treinou. Ela precisa ser aumentada aqui, quando você está se recuperando. Velho, olha que louco isso, né? E aqui, deixa eu trazer algumas coisas importantíssimas. Eu vou deixar ele aqui um pouco, que eu devo precisar dele depois aqui para fazer uma implicação prática que eu considero importante. Então, né, a primeira implicação prática que existe aqui é o quê? Não existe esse papo de proteína ser importante
no dia do treino, seja a proteína de antes do treino ou pós-treino, né? Aquela história, se tem suplemento proteico de pré-treino, velho, bobagem. Não faz diferença nenhuma. Se proteína ingerida logo após o treino, tá bom. Também é bobagem. E essa análise é de várias horas, entende? Então, essa questão da janela de síntese proteica, ela parece ser coisa assim, que você começar a explorar isso é coisa de 12, 24 horas depois do treino. Outra questão, isso bate com um vídeo anterior meu, em que eu falo da ingestão de carboidrato depois do treino, porque parece que para o dia do treino, o importante mesmo é carboidrato. Por que o dia do treino? Porque antes do treino é importante ter carboidrato, depois do treino é importante ter carboidrato. Então, um nutriente que faz diferença, talvez, em timing, é realmente o carboidrato. Porque, por exemplo, a gente sabe, né? Vai ver essas aulas aí sobre aeróbio em jejum, que eu tenho também. A gente sabe que se você fizer o exercício em jejum, você prejudica o metabolismo de gordura, você prejudica desempenho, é uma desgrameira só. E aí a gente sabe também que se você não repuser o carboidrato depois do treino, isso pode atrapalhar o seu desempenho, até mesmo no dia seguinte. Então, olha só que interessante, né? Mas qual é o problema disso? O problema é que carboidrato é barato, né? Pô, carboidrato é fácil de obter, você come pão, você come fruta, e aí a turminha da indústria de suplemento não vai querer falar de carboidrato. É porque, cara, quem vai ganhar dinheiro vendendo é o cara da quitanda que vende fruta, né? O cara da padaria que vende pão. Inclusive, eu recomendo muito essa aula do Nerdflix em que eu falo sobre proteína, que eu jogo aquelas coisas, né, dos bastidores, da história, da galera tentando empurrar mais proteína nas pessoas, qual é a real, manda real sobre isso. E aí a gente vai sobre a terceira coisa, né, talvez isso não faça muita diferença na sua vida. Por que não? Especialmente se você é uma pessoa que treina sempre. Porque o que acontece? Se você treina sempre, você está em recuperação sempre, né? Imagina uma semana assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu venho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou dar exemplo do meu treino, né? Eu faço membros superiores e inferiores. Então eu faço superiores A, aí eu faço segunda e sexta, na outra semana ele entra na quarta. E o inferiores, eu faço nessa semana na quarta, e aqui ele entra segunda e sexta. Caramba! Segunda e sexta. Beleza. O que acontece? Eu calculo a minha curva de recuperação. Então, minha curva de recuperação fica assim, né? Flop, flop. Aí você pode pensar, Paulo, mas então nesses dias aqui é o dia que você não precisa de tanta proteína, que é o dia de treino. Não, sabe por quê? Porque, por mais que seja dia do treino do A, é dia da recuperação do B. Então não adianta você imaginar assim, então hoje eu preciso de pouca proteína? Não, porque por mais que eu esteja treinando A, eu estou me recuperando do B. Então todo dia você vai estar se recuperando, né? Mesmo quando você considera atividade concorrente. Tipo, eu faço futevôlei, eu faço jiu-jitsu, eu faço muay thai. Então eu vou estar me recuperando de alguma coisa. Então acaba que minha ingestão de proteína, ela não vai ser muito diferente pelo meu padrão de uso. Agora, é óbvio que cada um vai ter uma dinâmica, tá? De controle, de ingestão proteica, dependendo da atividade que faz, da demanda de recuperação que cada atividade gera. Eu me consulto com um nutricionista, né? Eu tenho esses nutricionistas que eu sempre indico, que são os meus, que eu indico porque eu me consulto com eles, então eu sei que eles trabalham bem, e eu vou deixar até na descrição do vídeo também o telefone deles, para vocês consultarem. Se vocês quiserem falar que fui eu que indiquei, para de repente isso dar uma moral, né, para eles arrumarem na agenda, pode falar. Se não quiser falar também não fala, por um motivo simples, eu não ganho nada com isso. Só procura lá e vê que os caras são bons mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido bem essa questão, né? Derrubar esse mito da necessidade proteica e você entender que você precisa de proteína para se recuperar. O carboidrato é importante para o dia do treino, a proteína é importante para o dia seguinte. Só que se você treina todo dia é dia de treino e todo dia é dia seguinte de um treino também. Então, nesses dias, você não precisa se preocupar com timing. Você precisa fornecer uma quantidade adequada e constante de aminoácido. Sabe, você tem 3, 4 refeições com uma quantidade adequada de proteína, café da manhã, almoço, janta, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Cara,
o negócio vai ficar bacana, tá? Mais simples do que muita gente tenta te empurrar e mais barato do que muita gente tenta te convencer, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. E agora eu quero falar algo que, na verdade, não tem a ver com o assunto de hoje, mas tem a ver com um post anterior, né? E uma pessoa que me procurou no Nerdflix. Que esse meu sobrenome Gentil é um sobrenome de origem italiana. Então eu tenho essa ascendência italiana, né? Eu sou descendente de italiano. E minha família passou um tempão lutando por isso, por quê? Porque as pessoas que têm essa ascendência italiana, os homens principalmente, né, que aí não tem limite de geração, eles conseguem obter o passaporte italiano para ele e para os seus descendentes. Então, por exemplo, eu estou lutando para pegar o passaporte para mim, que automaticamente eu vou pegar para o meu filho também, depois eu batalho para minha esposa e por aí vai. E o Brasil é o país do mundo em que tem mais pessoas que são descendentes de italiano. Então, aqui de cada 10 pessoas, né, 3, 4 tem algum italiano. E se você tem um sobrenome, né, tipo esse meu, Gentil, né, o do meu mestre de jiu-jitsu, Bianchi, esses sobrenomes tipicamente italianos, eu recomendo muito você ir atrás. Porque, assim, mesmo que você não queira ir morar lá agora, pô, você tem uma opção, você vai fazer os seus processos migratórios, vai entrar nos Estados Unidos com mais facilidade, e até mesmo se você como cidadão, você tem direito a sistema de saúde, sistema de educação, e é muito bacana. Eu faço com uma empresa chamada Geração Italiana, tá? É uma empresa muito correta, a gente procurou muito tempo e a gente acabou ficando com eles, porque além disso eles parcelam em algumas boas vezes, e quando você junta uma galera boa da família, você vai conseguindo desconto. Então se vocês quiserem saber, né, como entrar aí com a Geração Italiana, eu vou colocar no card, mas também eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem sabe a gente não se esbarra lá, né, em Roma, um dia, e num dia de repouso. Ou talvez no dia do treino. Quem sabe? Então, um abraço para vocês. Até a próxima.